Boa noite. Dando sequência aos nossos estudos, das quartas-feiras, vamos então fazer a nossa prece, agradecer ao Pai da Vida pela oportunidade, que os bons espíritos prepostos do Cristo possam nos fazer companhia, nos enchendo a nossa mente, o nosso coração de paz, de harmonia, para que possamos estudarmos juntos, entendermos um pouquinho mais do Evangelho do Cristo. Que a paz do Mestre permaneça conosco, hoje, agora e sempre. Bom, dando sequência ao nosso estudo de mediunidade, nós estamos estudando o Consolador, do Emmanuel, do nosso querido Chico. Estamos no assunto obsessão, Então vamos lá. Ainda naquela pergunta 393, que foram os nossos dois últimos estudos, quando Emmanuel afirma que os que se entregam à tarefa da cura das obsessões precisam ponderar, antes de tudo, a necessidade de iluminação interior do médium perturbado. Lembra? Nós falamos, quem é o médium perturbado? É o nosso querido irmão que está naquele processo obsessivo. Por que médium? Porque todos somos médios, lembram-se? Porquanto na sua educação espiritual reside a própria cura. Educação de quem? Do nosso querido companheiro que procurou a casa espírita com problema obsessivo para ser auxiliado. Então, a educação espiritual dele, o conhecimento, o esclarecimento, é a própria cura. Mas para isso exige-se o quê? Exige-se, que tenha um auxílio de terceiros vindo de fora, que é o que nós vamos falar agora. Devemos nos questionar, além do tratamento do obsidiado, na preparação do espírito, ou seja, do médium, que pretende auxiliar na resolução do processo obsessivo. Porque nós vimos aqui, conforme Emmanuel, que a educação espiritual na educação espiritual reside a cura do obsediado. Tá? Mas quem vai, como se diz, acordar essa educação nele? Seria um trabalhador da casa, um médium da casa. Então nós temos que também, nos questionar sobre a preparação desse médium que pretende trabalhar nessa resolução desse problema do nosso querido irmão. E como deve ser a educação mediúnica desse indivíduo, desse médium que vai ali auxiliar o obsessor? Como que deve ser? Qual que é o conhecimento que esse médium deve possuir para poder atuar no convencimento de um espírito obsessor que, na maioria das vezes, está invisível aos seus olhos? Espíritos esses que muitas vezes vêm de um conhecimento fantástico na área da religiosidade. Já tivemos casos de espíritos que se manifestaram na nossa casa espírita que conhecia os livros de Kardec de cabo a rabo. Conhecia tudo da doutrina espírita. Um conhecimento teórico, lógico. Então, como que nós vamos discutir? Outros lá que conhecem tudo do Evangelho, quantos espíritos que estão no processo obsessivo que participaram da nossa querida Igreja Católica no passado? Estudaram tudo de Bíblia, de Novo Testamento, mas que fizeram parte da Santa Inquisição e que hoje ainda estão aí, espiando os seus equívocos. Então, tudo isso nós temos que levar em conta. Terceiro, como não ferir e não sair ferido na intercessão em processos que muitas vezes perduram por milênios? Como que nós vamos apartar uma briga, entre aspas? Como que nós vamos nos meter numa contenda sem conhecer o porquê, a causa daquilo ali, sem ofender um lado nem o outro e muito menos nos prejudicarmos nessa contenda? Porque quem se sente machucado quer vingança. Quem está sendo obsidiado quer se livrar do adversário. Qual dos dois tem razão? Para que lado pendermos? Para isso nós temos que, como eu sempre venho falando nos nossos bate-papos, estudar.
Como? Estudar o Evangelho, estudar a doutrina espírita, estudar os livros de Kardec, que nos dá uma base fantástica sobre como lidar com isso aí. Porque nós não sabemos quem está do outro lado. E nós não sabemos a causa daquilo que muitas vezes perdura por encarnações, milênios de encarnações, que eles estão se degradando. Quando um está do lado de lá, outra cobra o que está do lado de cá. Aí, quando inverte o processo, inverte a cobrança. Como que nós vamos agir, né? Qual a nossa posição nisso aí? Aí entra, a educação mediúnica deve ser constante, uma vez que tanto as trevas como a luz estão sempre em amplo movimento e atualização. Não cabe a nós, médiuns, o direito de estagnação diante da evolução do mundo. Não cabe. Se nós observarmos, a doutrina espírita não tem 200 anos, gente. De quando ela nasceu, foi codificada, não que ela nasceu, ela foi codificada por Kardec, de lá para cá, o movimento mediúnico, as manifestações mediúnicas, elas vieram se alterando de tal forma que nós tínhamos lá no começo das Irmãs Fox, as pancadas, as mesas girantes, né? A maioria mediunidade de efeito físico, fenômenos de efeito físico. O que nós temos hoje, em 2021? Intuição. Olha o tanto que... né? Se nós olharmos nos estudos kardecianos os tipos de mediunidade, nossa senhora, tem mediunidade saindo pelo ladrão. Né? Kardec classificou N mediunidades. Todas elas foram se aperfeiçoando, se atualizando, com o passar do tempo, com o progresso, com as novas situações. Né? Hoje nós temos a comunicação transinstrumental, hoje nós temos espíritos se manifestando via internet, e aí? Como seriam as Irmãs Fox vendo isso hoje? Não é verdade? Ou seja, o Código de Ética Universal é imutável. Esse não muda, mas o tipo de recepção, de acolhimento das mensagens, a interpretação dessas mensagens, elas atualizam, elas se melhoram dia a dia. Antes, para a gente fazer como se diz, se comunicar com um parente distante, nós escrevíamos uma carta, né? Botava no correio, por vezes levava meses para que aquele nosso ente querido recebesse aquela carta, respondesse. Olha o tempo que era. E olha hoje, com o avanço da tecnologia, nós pegamos um aparelhinho que carregamos no bolso em qualquer lugar, conectamos com um parente que está do outro lado do planeta, em vídeo, áudio, vídeo, instantaneamente conversando. Olha o tanto que mudou, e vamos imaginar essa evolução no mundo espiritual. É muito grande. Então nós não paramos, os médios não podem estagnar. Eu aprendi, eu já li o Livro dos Espíritos, já estudei o Livro dos Médios, então não preciso fazer mais nada. Como que não? Jesus não disse tudo na época que ele teve na nossa escola, visitando a nossa escola. Porque não tinha muita coisa para ser dita que ainda não tínhamos condições de entender. Quando Kardec veio na codificação reavivar o cristianismo, muita coisa ele também não disse. Ficou para quem? Para que as próximas gerações, conforme fosse chegando o momento da necessidade, fosse destrinchado, fosse colocado, porque aí nós tínhamos condições de entender. Vamos imaginar, lá na época dos hebreus, se falássemos em, como se diz, em bebê de proveta, que é o mais antigo da nossa ciência. Deus o livre. Ia ser chamado de louco para lá, não é? Há uns 40, 50 anos atrás, nesta nossa era agora, no nosso século, se nós falássemos naquela época que um dia ia ter um aparelhinho que a gente ia carregar no bolso, conseguir falar no mundo todo, nossa senhora, iam falar que nós estávamos doidos. No entanto, veio, está aí. Hoje estão viajando para a Lua, Marte, estamos explorando, quer dizer, o progresso é muito grande, e só o médio vai estagnar? Não, ele tem
obrigação de estudar constantemente para se atualizar. Porque se ele não se atualiza, ele fica para trás. Aí como que ele vai trabalhar um processo desse? O conhecimento que se deve buscar será aquele mais fraterno possível, que não fira a ética, a lógica e a razão. É o que nós aprendemos no Pentateuco kardeciano. Né? Passe tudo pelo crivo da lógica, da ética e da razão. Né? Kardec nos recomenda isso através dos imortais. Ora, não basta termos o conhecimento. Nós conhecemos muitas pessoas que têm doutorado e que é uma anta vestida. Deus que me perdoe, desculpe o termo. Né? E tem outros que não têm doutorado, não têm nem o primário, como antigamente dizia, nem o fundamental, e de uma educação, de uma polidez fantástica. Então, o conhecimento tem que vir agregado também com essa ética de tratarmos as pessoas com fraternidade. Né? Se nós vamos tratar principalmente com espíritos obsessores que nós não estamos vendo com os olhos da carne, nós temos que ter açúcar na boca, como dizia o lobo. Sermos firmes, porém não rudes. Firmes, mas fraternos. Nenhuma ação nesse nosso estudo, nesse nosso processo de atendimento na obsessão, deve se opor àquilo que Jesus nos ensinou. Nossa bandeira nos processos de desobsessão deverá e deve ser sempre a fraternidade. Vocês, meus irmãos queridos, nós não vemos nenhuma passagem no Evangelho em que Jesus critica, como eles chamam no Evangelho, os endemoniados ou os demônios. De jeito nenhum. Tem uma passagem que ele fala para Pedro: afasta-se de mim, Satanás. E o pessoal falou: nossa, Jesus chamou o Pedro de Satanás, que era um dos principais discípulos. Mas o Satanás que ele usava, que usou e que está nas Escrituras é adversário. Não tem nada a ver com essas alegorias que se pregam por aí. Né? Continuar? Não julgue. Olha, a primeira coisa no tratamento, né, por médio deve ter, não julgar. Você quer ajudar num processo de desobsessão? Não julgue nenhum nem outro, porque nós não sabemos a causa, o porquê daquela simbiose terrível que está acontecendo entre ambos. Não procure culpados, porque para que haja um processo obsessivo tem que existir ligação, sintonia. E a sintonia se dá pela culpa. Né? Então não é um nem outro culpado. Né? Os dois perderam oportunidade, se equivocaram e estão tendo a oportunidade de se ajustar. Né? Vamos imaginar a passagem da mulher adúltera. Rapidinho, só para a gente entender isso aqui. Ó. Quem que vinha com um monte de pedra para jogar naquela mulher? A lei dizia que tinha que ser apedrejada porque adulterou. Jesus estava ali riscando no chão. Ela correu em direção ao mestre. Atrás dela vinha um grupo grande de pessoas com tijolos, com pedra na mão, né, para apedrejá-la. Quem eram essas pessoas? Quem se arvoravam de cobradores? Se nós formos estudar o Evangelho, nós vamos ver que aquelas pessoas que estavam com as pedras na mão, querendo apedrejar aquela mulher, eram os religiosos, meus irmãos. Eram os doutores da lei. Eram os caciques da igreja da época. Eles que queriam fazer justiça. O que Jesus disse sem levantar a cabeça? Continuou riscando no chão. E quando lhe perguntaram, mestre, essa mulher adulterou, e nós estamos aqui para fazer cumprir a lei, que é apedrejá-la, o que dizeis? E ele simplesmente, como ele já tinha dito que ele não estava ali para destruir a lei, ele continuou riscando no chão e disse simplesmente, aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Silêncio. De repente começou a cair as pedras no chão. Tuf, tuf.
a começar pelos mais velhos, por aqueles religiosos mais velhos que com certeza devia ter muita coisa para se ajustar com a consciência. Quando ele ergue a cabeça, pergunta para a mulher: cadê os que te acusam? E ela lhe responde: se foram, Senhor. E que ele diz: nem eu te acuso. Vá e não peque mais, para que não te aconteça o pior. Todas as vezes Jesus falava: vá e não peque mais. Quando nós falamos do tratamento de desobsessão ao obsediado, porque o obsessor, no caso, os espíritos que se diz obsessor, ou seja, o instrumento do Cristo, ele será encaminhado pelo plano maior, pelos espíritos mais capacitados para orientá-los. Mas aquele que fica na nossa casa sentado, cabisbaixo, ali com aquela cara de coitadinho, o que nós deveremos fazer e devemos? O instrumento, o exemplo, desculpem, de Jesus. Meu irmão, vá, não peque mais. Ou seja, procura mudar um pouco o seu jeito, né? Os dois alterando, com certeza, serão vitoriosos. Vai diminuir a animosidade de um lado, a animosidade do outro, quando tiverem oportunidade de estarem juntos na mesma frequência vibratória, no mesmo patamar, ou na espiritualidade ou na matéria, vão conseguir com muito mais facilidade se ajustarem. Então, não julguei. Haja como médium de Jesus em todos os campos da vida, e terás a proteção para o auxílio neste, que ainda é o grande processo de corrigenda da humanidade. Que processo é esse? A obsessão. Por que ele é o grande processo de corrigenda? Porque nós não entendemos a linguagem do amor. Está difícil ainda para nós, o nosso padrão de evolução, entendermos a linguagem do amor. E como nós costumamos dizer nos estudos espíritas, né, nas nossas reuniões, né, desde quando começamos a estudar a doutrina espírita, nós entendemos que nós temos dois motivos que nos levam à casa espírita: o amor e a dor. Né? E ainda a gente costuma brincar que quando a gente reencarna, que passamos pela porta da reencarnação para acordar desse lado de cada vida, nessa dimensão, que Deus coloca dois anjos na porta, né, a hora que onde a gente vai passar: o anjo da dor e o anjo do amor. Aí nós escolhemos com qual nós queremos caminhar, não é verdade? E a obsessão é uma desses anjos. Porque, veja bem, quem bate esquece, quem apanha não. Vamos imaginar que esse cidadão que está para o lado de cá bateu. Vamos imaginar. Aquele que está para o lado de lá que apanhou quer cobrança. Tá? Se deixarmos por conta do que ficou para o lado de cá que bateu, ele vai esquecer. Agora aquele lá não. Então, por isso que o processo da obsessão é uma corrigenda da humanidade. Porque aquele vai nos fazer lembrar que nós estamos devendo, que nós precisamos ajustar, que nós precisamos mudar o nosso jeito de pensar. Vamos imaginar, já que somos reencarnacionistas, né? Vamos imaginar assim: eu tirei a vida do fulano, ele está hoje no plano espiritual com ódio mortal de mim, e eu estou do lado de cá, reencarnado. O fato dele me obsediar ou querer me matar pela vingança pelo que eu fiz para ele vai resolver o problema? Não. Não vai, porque uma hora ele vai reencarnar, uma hora eu vou desencarnar. Então, se ele conseguir o processo de me levar ao suicídio, por exemplo, vai. Eu vou ser amparado, vou ter assistência, vou ter oportunidade de reencarnar, como ele também vai ter. Só que ele vai ter também mais um débito. Então não vai resolver. Qual que é o processo de corrigenda? É ajustar. Ajustar. Nós falamos na aula passada que o conhecimento vai nos trazer o quê? A consciência de que nós erramos. Temos que reconhecer o erro, expiar o erro, né? E repará-lo. Não era isso que nós estudamos na quarta-feira passada? Então, essa corrigenda nada mais é do que os dois lados entenderem que os dois erraram. Os dois precisam expiar, precisam reconhecer, precisam reparar. Mas ele não pode reparar mais comigo porque ele está numa dimensão ou outra. Então eu vou reparar de uma outra forma.
existem N formas de reparação, né? Como nós estudamos certa feita de uma senhora, de um espírito que trabalhou como parteira há muitos anos e fazia muitos abortos. Então, voltou para o plano espiritual, tá? Teve as consequências, com certeza. Quando ela retornou ao plano da matéria, reencarnou, ela tinha uma vontade imensa, imensa de ser mãe e não conseguia. Fez todos os tratamentos, não conseguia ser mãe, não conseguia engravidar nem para o laboratório. O que ela fez? Procurou orientação espiritual, e foi orientado de que ela tinha uns equívocos de passado e isso a providência divina lhe deu como, não como pena, mas como castigo, mas para reflexão. O que ela fez? Montou uma casa para cuidar de crianças órfãos. Então, ela reparou, não especificamente com aqueles espíritos que ela ajudou a abortar, ela reparou com outros que estavam numa situação também de abandono. Então, a reparação, ela é um processo que pode nos auxiliar, sim, em outras searas, né? Não precisa ser exatamente naquela. Então, que o nosso pensar, o nosso falar, não destoem da fé que nos move a caminhar adiante. O que a gente fala, o que a gente pensa, o que a gente age diante de um espírito que está se manifestando numa corrente de desobsessão tem que ser real. Porque esses espíritos vão nos acompanhar. Como o Chico disse, teve um que ele os acompanhou por 23 anos. Né? Divaldo também tem outra história de um espírito que o acompanhou por muito tempo, Máscara de Ferro. Quem já leu sabe da história. Então, se a gente falar bonitinho, mansinho com o espírito obsessor dentro de uma reunião mediúnica de desobsessão e lá fora nós fizermos ao contrário, nós vamos ser cobrados, com toda certeza. Por vezes, até pelo próprio espírito, numa próxima manifestação, ele pode soltar isso. E a gente não vai gostar muito. Então, qual que é a proposta para o médium que vai trabalhar com esses espíritos? Estudo, educação, fraternidade, não julgar, não procurar culpado, agir da forma como Jesus gostaria que ele agisse, ou como Jesus agiria naquele momento. É fácil? Não. Se fosse fácil, as casas espíritas estavam cheias de trabalhadores da desobsessão. E são pouquíssimos. É só chegar nas casas, você conta no dedo os que trabalham na desobsessão. Ninguém quer, porque o compromisso é muito grande. Porque você vai lidar com sentimentos. E mexer com sentimentos é pisar em terreno estranho dos dois lados da vida. Vamos pensar bastante nisso, principalmente os médiuns que almejam e desejam trabalhar no processo desobsessivo. Que Jesus nos abençoe, nos dê paz, harmonia e até a próxima quarta, se Deus assim o permitir.